Pessoal, vamos iniciar nossa aula então. Nós vamos falar sobre a margem de contribuição para a tomada de decisões. A margem de contribuição, tanto a margem de contribuição total quanto a margem de contribuição unitária, é uma ferramenta muito útil nos processos de decisões gerenciais. A margem de contribuição identifica quanto que cada produto ou cada unidade do produto contribui para cobrir os custos fixos, as despesas fixas e gerar o lucro esperado pela empresa. Um exemplo, a margem de contribuição unitária do produto A é de R$20. Isso significa que a cada unidade vendida desse produto sobram R$20 para cobrir os custos fixos, as despesas fixas e ainda gerar o lucro esperado pela empresa. Como que isso funciona? A empresa vende lá o seu produto, vamos supor que a empresa fabrica lá uma mesa. Aí ela vende essa mesa lá por R$80. Aí ela vai tirar desses R$80 o custo variável e a despesa variável dela, que ela tem para fabricar e para vender aquela mesa, e sobra R$20. Então, cada unidade que a empresa vende vai sobrar R$20. Esses R$20 vão ser utilizados para ajudar a cobrir os custos fixos e as despesas fixas, e ainda sobrar o lucro que a empresa espera que sobre no final do mês. Para calcular a margem de contribuição, a gente vai ver mais ali para frente, a gente trabalha sempre com custo variável e despesa variável, tá certo? Como que é feito então para calcular a margem de contribuição? Para calcular ela, nós precisamos saber o preço de venda, ou a receita, né, da empresa, o custo variável envolvido na produção daquele produto, unitário ou total, dependendo de como eu estou calculando a margem de contribuição, né, se estou calculando ela por valor unitário ou por valor total, e as despesas variáveis, tanto unitária ou total, também dependendo de como que eu estou calculando a margem de contribuição. Então observe que a gente só pega valores variáveis, tá? Vocês estão lembrados, né? Vocês já estudaram sobre custos, né? O que são valores variáveis? Custos variáveis e despesas variáveis, né? Custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a produção, né? São fáceis de identificação no produto, não precisa fazer rateio, etc, né? Despesas variáveis também, né? Despesas variáveis nós temos bem poucas, na verdade, né? Mas são aquelas também que variam de acordo com a quantidade vendida, tá certo? Elas não têm relação fixa, né? Ou seja, só vai acontecer o custo variável se a empresa tiver produção e venda. Só vai ter despesa variável se a empresa tiver venda, tá certo? A margem de contribuição consiste na diferença entre a receita e os gastos variáveis. Então aqui nós temos a formulazinha dela. A margem de contribuição é igual a receita de venda, ou o preço de venda, né, menos a soma do custo variável mais a despesa variável. Então, margem de contribuição, MC, receita de venda, RV, custos variáveis, CV, e despesas variáveis, DV. Então ela é uma formulazinha, a gente usa uma formulazinha para calcular. Então, para calcular a margem de contribuição, nós pegamos a receita de venda menos, né, a soma do custo variável mais a despesa variável, tá? Nós vamos ver alguns exemplos mais para frente. Nós podemos calcular também ela por forma unitária. Na verdade, a forma unitária é a mais utilizada, é a que mais, digamos assim, as empresas se utilizam, porque ela analisa o produto isoladamente, né, por unidade. Então, a margem de contribuição unitária é o que? É o preço de venda unitário de cada unidade, menos o custo variável unitário daquele produto, mais a despesa variável unitária daquele produto, tá? Então aqui nós temos a legenda, margem de contribuição unitária, MCU, preço de venda, PV, CVU, custo variável unitário, e DVU, despesa variável unitária, tá? Então isso aqui é quando a gente vai calcular por unidade, tá certo? E nós podemos também fazer o cálculo da margem de contribuição em forma de DRE, demonstração do resultado do exercício, que é bem útil também. Nós pegamos a receita operacional bruta, tiramos os custos e despesas variáveis e encontramos uma margem de contribuição. A gente utiliza muito essa forma aqui para fazer o cálculo da margem de contribuição, mesmo quando a gente calcula por unitário, né? A gente demonstra ela dessa forma assim. Aqui seria o preço de venda, menos o custo de despesa variável unitária e a margem de contribuição unitária, caso a gente estivesse fazendo um cálculo pelos valores unitários, certo?
Como que a empresa começa a tomar decisões baseadas na margem de contribuição? Então aqui nós temos um exemplozinho de uma DRE bem simplificada, né? Lógico. E a empresa ela quer saber quanto que ela precisa ter de margem de contribuição, de quanto deverá ser a margem de contribuição para que a empresa obtenha o lucro desejado. Então ela quer ter um lucro de 10 mil reais. Ela tem um custo fixo de 20 mil e as despesas fixas de 18 mil. Quanto que tem que ser a margem de contribuição dela? Então lembram lá que a margem de contribuição vai ser o valor que sobra, né? A diferença entre a receita menos os custos de despesa variável, né? E encontramos aqui a margem de contribuição e ela vai servir para cobrir custo fixo, cobrir a despesa fixa e chegar no nosso resultado desejado pela empresa, tá? Então se a empresa quer ter um lucro de 10 mil, ela tem uma despesa fixa de 18 e um custo fixo de 20, quanto tem que ser a margem de contribuição dela? Ela tem que ter uma margem de contribuição de 48 mil, tá? Então, ó, ela tem que ter uma margem de contribuição. Se ela tiver a margem de contribuição de 48, aí ela vai diminuir o custo de 20, a despesa fixa de 18 e vai sobrar 10, que é o objetivo que ela quer chegar no final do período. Então, ela vai trabalhar para ela obter essa margem de contribuição de 48 mil. Então, ela vai traçar as metas dela, os objetivos, dessa forma aqui. Ou seja, a empresa quer ter 10 mil de lucro. Então, nós precisamos chegar numa margem de contribuição de 48 mil. Quanto que cada produto gera de margem de contribuição? Gera um valor X lá. Então, eu sei que vou ter que vender tantas unidades para chegar nisso aqui. Tranquilo? Agora, vamos supor que a empresa não tem os 48 mil de margem. Ela consegue obter um valor de 45 mil. E ela tem um custo fixo de 20 mil para cobrir. E ela ainda quer ter os 10 mil de resultado. Então, qual que é o valor máximo de despesa que ela pode ter? Então, aqui é naquela situação que a empresa vai tomar a decisão da seguinte forma. Ela não tem a margem que ela precisaria ter. Então, ela tem que fazer o quê? Ou diminuir custo, ou diminuir despesa, ou diminuir o lucro. Mas o lucro, ela não quer mexer, ela quer ter os 10 mil. Então, ela vai começar a cortar despesa fixa. Então, ela vai determinar quanto que ela vai poder ter de despesa para chegar no lucro que ela quer, sendo que ela tem essa margem de 45 mil. Observem que não importa para mim quanto que eu vou ter de receita e nem quanto eu vou ter de custo e despesa variável. Porque esses valores até aqui são somente valores variáveis. Se eu não tiver receita, eu não tenho nem custo nem despesa, minha margem de contribuição é zero. Mas o custo fixo e a despesa fixa, eles correm do mesmo jeito, né? Vendo, não venda, produz, não produz, eles acontecem. Então, por isso que a margem de contribuição é muito importante na tomada de decisão, que a empresa consegue visualizar isso aqui, ó. Venda ou não venda, ela tem que cobrir 20 mil de custo fixo e mais um valor X de despesa fixa. Então ela começa a trabalhar esses outros resultados aqui para ela atingir, tá? Então nesse caso aqui, quanto que ela poderia ter no máximo de despesa fixa? Né? E agora, qual o montante máximo de custo fixo a empresa poderá suportar para atingir o resultado desejado? Agora é diferente, ela tem 45, ela percebeu que ela não podia diminuir as despesas fixas e ela vai ter que reduzir o custo fixo, né? Então qual que é o máximo que ela pode ter de custo fixo? Então ela vai fazer lá as análises dela, né, dentro dessa margem aqui, para ela saber quanto que é o valor máximo de custo fixo que ela pode ter para chegar no resultado que ela almeja. E assim a empresa vai alinhando nas metas dela. Não posso reduzir o meu custo, não posso reduzir a minha despesa, então tenho que aumentar a minha venda. Não posso aumentar a minha venda, aí ela só tem uma saída, né? Ela vai ter que baixar o lucro dela. Então aí a empresa vai traçando as metas dela, os objetivos dela para ela estar trabalhando. Tranquilo?